mais o temor ou tremor de dar glória, pelo contrário, dar glória àquele que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que nos tornou a sua imagem. Olha o versículo de número 23. E não só a glória que nós somos, no caso, beneficiado do versículo de número 22, mas observamos uma coisa, verso 22 melhor, porque sabemos que toda a criação geme e está justamente com dores de até a gente. A palavra até a agora está dizendo, quer dizer que não passou. Realmente. Até agora. A palavra nem diz assim, ó, há pouco tempo. É até agora. Às vezes alguém tem atitudes que alguém não pode dar jeito, bota a mão na cabeça e diz: meu Deus! Você já viu alguém fazer isso? Ele não pode fazer nada, ele não é a solução do problema. E ele sente assim, vamos dizer assim, nas suas entranhas, uma dor de não poder dar jeito. E até agora, com o avanço do pecado, da iniquidade, aquele que ama a Deus, aquele que ama uma alma perdida, quando vem caído, ele diz: meu Deus, que eu posso fazer por essa pessoa? Aí culpa, porque Satanás é ruim desse jeito? Porque Satanás quer matar e quer destruir esta vida? E fica lamentando, fica gemendo. E aqui a palavra, ela diz mais uma coisa, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, está vendo? Gememos em nós mesmos, esperando que, irmãos, a adoção, ele diz, a saber, a redenção do nosso corpo. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, olha, no entendimento. Então, quando você vê o que está acontecendo, você diz: Jesus, me dá força que eu quero vencer. Eu estou sujeito à mesma coisa daquela pessoa, pois eu ainda não parti. Alguém tampou, eu posso tampar também. Alguém tropeçou, eu posso tropeçar também. Jesus, tenha compaixão de mim. Não se sentar no trono, não se sentar, vamos dizer, na cadeira de juiz, e muitas das vezes ficar o quê? Ajudar. Mas aqui o versículo, Paulo diz que mesmo que temos as primícias do Espírito, nós também gememos, nós também lamentamos o que este mundo está passando, até que venha acontecer a redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos realmente pedir misericórdia, porque se nós não pedimos misericórdia, também a nossa esperança pode ir junto com eles. Mas o versículo de número 24 diz: porque em minha esperança somos salvos. Quem tem aqui a esperança da salvação? Em minha esperança nós somos salvos. Aleluia! Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Glória a Deus. A coisa hoje está ruim, mas amanhã vai ficar melhor. Está entendendo? Esta luta chegou, mas ela vai passar em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Por que vai passar? Se você observar, vai em Apocalipse. Abre aí a tua Bíblia, vai. Abre aí a Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Lê o versículo de número 11. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem já encontrou? Tudo bem? Vamos lá. Presta atenção. Prova o Apocalipse 12, verso 11. Quem pode dar glória a Deus? Se tivermos a mesma esperança, nós também vamos vencer. Aleluia! Nós iremos vencer. Por quê? Porque a esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então a salvação não é algo agora do presente, mas é algo que nós vamos adquirir no decorrer do tempo, aleluia, quando Jesus voltar. Agora, quando nós, aleluia, abrimos nossas Bíblias, e lemos lá em Hebreus, oh glória a Deus, no capítulo 2, versículo 1, ou melhor, verso 2, e primeiro, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande, não é coisa pequena não. Salvação não é coisa pequena como alguém do mundo não conhece, e aí fica nos julgando, olhando, fica pensando que era coisinha. Eu estava pensando comigo, quando eu conversava com o nosso irmão e pastor, filho do pastor Davi, na porta do cemitério, e com o sobrinho dele, aquele moço que estava aqui, ele era pastor e promotor, sobrinho do pastor Davi. Ele estava, e a gente conversando lá, e ele dizendo assim: é lindo demais o agir de Deus. O meu tio fazia tudo que pegava, e pegava na obra de Deus, mas ele deixou a estrutura linda para esta família, que depois se fizeram, Deus já todo mundo com estabilidade. Aí eu conversando e vendo, como Deus, ele mostra a recompensa, não só da salvação, mas também com a esperança que alguém tem, que hoje as coisas podem não estar bem, pode o vento não ser favorável, pode o vento estar ao contrário, mas se a gente perseverar, aleluia, a gente vai ver que logo o Senhor levanta, nos repreende desse homem de boca, porque os discípulos, eles pensaram: nós estamos perecendo, eles estavam fora desse versículo. Como assim, pastor? Porque o que alguém vê, como esperar? Então eles ficaram admirados quando Jesus ele levantou e de repente repreendeu eles, que eram homens de pouca fé, e simplesmente disse: vento, calma, meu. E o vento acabou. E eles ficaram agora admirados: mas que homem é esse? Que homem é esse? Até o vento me obedece. Quem pode dar glória a Deus? Jesus, ele acalmou o vento, irmão. Então a prova entre a palavra nessa noite quer dizer para nós é que nós precisamos acreditar, aleluia, que mesmo Jesus, vendo a fragilidade humana, ele só: não vou deixar vocês pobres, eu não vou deixar vocês abandonar, eu vou cuidar de vocês, aleluia, eu vou enviar alguém que cuide de vocês. Quem é esse? O Consolador. O nome dele é Espírito Santo, aleluia. Então observamos uma coisa preciosa, mas se esperamos o que não vemos, paciência com eles, vamos para a conversa com o Chaim, da meditação, verso de número 26. E da mesma maneira também, o Espírito
Ajuda as nossas fraquezas. E mais? Quem pode dar glória a Deus? Porque tem um Espírito, aleluia, em que Ele intercede por nós. E o melhor, irmãos, que Ele ora é dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ora dentro de nós de que maneira? Parei nesse versículo, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que Ele nos ajuda na fraqueza, está certo? Nos ajuda nas fraquezas. E aí ele diz, porque não sabemos o que havemos de pedir. E como convém pedir. E eu estava pensando comigo, meu Deus, por que muitas das vezes realmente a gente fica dividido na oração? Fica dividido na oração. Você sabe que Jesus, no momento, ele ficou dividido também na oração? Só que ele caiu na real na mesma hora. Ele não alimentou com ela. Ele não alimentou com ela. O que é com ela, pastor? A vaidade da vida. A vaidade da própria vida. Porque a vida, irmãos, pode ser vaidade para alguém. Mesmo tendo a esperança do céu, né? Mesmo acreditando que o céu é uma linda cidade. A sua casa não vai ser essa casinha que você tem aqui. Não, é uma casa construída por Jesus. Aleluia. As ruas, olha as ruas. As ruas são de quem, irmãos? Vai ser lindo ou não vai? Oh, glória a Deus. Bendito o nome do Senhor Jesus. Então, veja, o Espírito Santo, ele sabe que é desse jeito lá. E nós conhecemos pela palavra que é desse jeito lá. Mas Jesus, na hora em que estava se aproximando a morte, ele suou. E o seu suor tornou-se em conta de quê? A angústia foi tamanha. Às vezes tu fica angustiado, às vezes você fica geladinho, às vezes você diz a pressão baixou, às vezes você diz eu vou morrer agora. Mesmo a gente já se passou. E Jesus fazendo a oração para que se afastasse dele aquele cálice de sofrimento, ele cai na real, eu vim para isso. Fazendo a oração, voltou. A minha vida não pode ser uma vida que eu considero uma vaidade, ou seja, algo que eu tenha tanto amor à minha vida. Jesus, eu acredito sim, porque ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Vai na oração do Pai Nosso. Jesus disse que aqui na terra era para ser feito como lá no. Então, sendo assim, nós precisamos aprender a orar. Louvado seja o nome de Jesus. Porque se nós quisermos que as coisas aqui vá bem e sejam perfeitas, como é lá no céu, nós precisamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a orar. Por qual razão? A oração do Pai Nosso é um modelo. E na hora que nós vamos orar, nós precisamos fazer uma retrospectiva com a própria vida, como nós estamos. Se a Bíblia diz que quando você vem à casa do Deus Pai para ofertar e você lembrar que alguém tem algo contra você, você tem que voltar para ele e pedir o quê? Depois, volta aqui. Aí faz o que? Entrega a oferta. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou que a oferta que o Pai inteiro estava se referindo seja a própria oração. Porque na oração do Pai Nosso ele diz o quê? Perdoa as minhas transgressões, como eu tenho perdoado os meus. E aí as palavras são verdadeiras. Se não são verdadeiras, nós precisamos aprender o quê? A orar. Aí o Espírito Santo que intercede dentro de nós pede misericórdia. Ó Deus,
ele: Pai, perdoa, entende. Ele estava pedindo algo materialmente falando, mas aquilo é simplesmente uma vaidade, uma sabedoria. Ele estava te pedindo, Pai, mas era para se apurar, ele aparecer. Então existe aqui, eu vejo assim o Espírito Santo, irmão, desviando as intenções, muitas das vezes, das nossas orações, porque não são verdadeiras. Nesse sentido aqui, é o que ele diz que ele ajuda nas fraquezas. Qual era as fraquezas? As falhas. Você não deveria orar assim ao Espírito Santo: eu vou te ajudar. É para a glória? O Espírito Santo diz para você: eu vou te ajudar. Fica: meu Deus, onde está meu filho? Fica só perguntando a Deus: meu Deus, onde está minha filha? Meu Deus, o que é feito da minha vida, do meu filho? É muito de interrogação. Aí o Deus eterno diz para ti: eita, faça como o salmista Davi, ora. Como o salmista Davi orou para poder ter uma noite tranquila? Ele orou com palavras. Salmo 4, verso 8, ele diz: Paz, eu me deitarei. Em paz eu me deitarei. E logo, ele não disse que vai demorar a dormir. Ele diz assim: e logo eu dormi, porque só tu, Senhor. Olha o entendimento, olha o reconhecimento, aleluia, de acreditar que não são ajuda de coisas humanas, da inteligência humana, não. Ele diz: porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança, aleluia. Só o Senhor. No capítulo 3, versículo, ele diz: eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aqui com o Senhor dele sustentar? Você está aqui com o Espírito Santo, irmão. Além de ele ter intercedido por você, ele está intercedendo cada dia. Louvado seja o nome do Deus Pai. Então, nós precisamos sim pedir ao Deus Todo-Poderoso sabedoria. Olha o versículo de número 27. Verso 27, leia para mim, por favor. Quem é que intercede por nós, irmãos? Aprender diferente da Dona Maria Romana. A Dona Maria Romana, ela disse que quem intercede por eles, quem é? A Maria. Coitados. Como é que intercede o meu? Tu vai interceder por quem está vivo? Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Aleluia. Ninguém toma o lugar do Espírito Santo. Louvado seja Deus. As primícias do Espírito Santo é dele. Aleluia. E ele quer de nós. Ele exige de nós, aleluia, esse entendimento. Louvado seja o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Então vamos observar a expressão linda de Tiago. Tiago, abre aí a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 1 ao 5. O porquê que muitas das vezes, irmãos, nós não somos atendidos. Não culpa ninguém, tá? Não culpe ninguém. Presta atenção na leitura. Olha a pergunta: de onde é que veio as pelejas e as guerras? Presta atenção aí. Vem primeiramente dos
não respondeu. O apóstolo Paulo, irmãos, ele acompanhava pelo Espírito Santo, ele tinha uma visão assim, de ler as ações das pessoas, não simplesmente pela prática. Não, de jeito nenhum. Foi um moço muito privilegiado da intimidade com o Espírito Santo, em que ele mostrava, não só Paulo, no caso aqui foi o Tiago, mas os discípulos de Jesus, eles faziam essas colocações, irmãos, porque ele viu que quando alguém pedia, desviava a intenção. E o Espírito Santo, ele conhece a intenção. Não vai longe a história de Safira, Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, quando eles mentiram, eles mentiram para Pedro? Mentiram para quem, irmãos? Mentiram para o Espírito, não se pode mentir. Porque quando alguém mente para um outro ser humano, ele pode estar mentindo também para o Espírito Santo. Então a palavra aqui, quando alguém não recebe, ou quando alguém não tem a bênção de Deus sobre a sua vida, não tem para agora estar reclamando do A ou do B. O versículo de número 5 me chama a atenção. Vou cuidar agora que irmão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, ele tem o que, irmãos? Tem o que? O Espírito que habita em nós tem ciúme. É um mistério, né, gente? É um mistério. O Espírito Santo tem ciúme. Por exemplo, no mundo comum, natural, dos homens naturais, das mulheres naturais, de quem não tem Deus na vida, é bem comum eles terem ciúme. Ciúme de que maneira? Ciúme de alguém, da própria esposa, do próprio esposo, porque ele se sente ameaçado, afrontado. Ele pensa que pode perder para outra pessoa. Aí ele passa a ter um ciúme doentio. E esse ciúme doentio, ele termina ficando dentro da classificação do que o apóstolo Paulo falava aos Gálatas, né, lá no capítulo de número 5, quando a gente observa lá, aqueles que não andam pelo Espírito de Deus, e pelo contrário, tem as obras da carne. As obras da carne, aí vem o ciúme, vem a competição, é muita coisa. Está lá em Gálatas 5, verso 16 até o verso de número 19. Tá certo? Que são os frutos, melhor, as obras da carne. Porque quem tem fruto é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então pensamos porque o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele também tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Mas ciúme de quê, pastor? Eu vou em cima de 5 minutos dar a resposta a você. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 10 e no versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos andar aqui contra o tempo, né? Observar isso daí. Depois, quem já encontrou? Leia em nome de Jesus. Eu desci 20. Não, 20. Verso 5. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha aí, isso aí é uma ordenança de Deus que nos faz entender que ele tinha um competidor. Hoje não tinha. Esse versículo, irmão, deixa claro que o nosso
Bíblia diz que até visitaria até a quarta, ou seja, a transgressão de alguém, o mal de alguém, atinge a família e pode ir até a quarta geração. É por isso que a gente que tem filhos, quem é um pai que não tem ciúme do seu filho? Diga aí o primeiro, levanta a mão. Quem é a mãe que não tem ciúme do filho? Ou a mãe que não tem ciúme da filha também? E assim vice-versa. Todos têm. Agora, vamos dizer assim, qual é esse tipo de ciúme que tem? É o zelo. É o zelo. Não é simplesmente botar na cabeça, não, é minha, não. Se nós encontrarmos um doente assim, temos que fazer ele se convencer que, como ele tirou a filha da casa de um pai, alguém vai tirar também a minha filha da minha casa. Não é verdade? Não foi gerada a filha para ser minha filha por toda a vida. Não, de jeito nenhum. O Deus Todo-Poderoso, Ele permitiu vir. Ele me deu esse cuidado, me deu as, vamos dizer, informações como criar, né? A maneira de prover. Mas como sempre dizendo, deixa o homem a casa do pai, assim também a mulher. Deixa a casa da mãe e une-se um ao outro. É ordenança divina isso aí. E nem o pai pode impedir. Por mais que tenha zelo, por mais que tenha cuidado, entrega daqui. Olha, você está tirando uma joia da mesma mão. Viu, meu camarada? Você cuide direitinho. Porque se você não cuidar direitinho, você vai se ter comigo, tá ok? Fecha a cara, meu irmão, e deixa o carro. Vai chegar o tempo que faz assim. Os meus filhos chegaram para mim e pediram as filhas, né? Me pediram minhas filhas. Mas tremeram muito na base, tá entendendo? Para poder me encarar. Hoje eles contam essa história todinha, ficam falando, né? Como é que passaram, ficaram ensaiados, conversaram, como é que vamos chegar a né? O homem, pelo jeito ali, ele passa olhando assim, fica de olho, presta atenção, cara, tá entendendo? Então, desse no sentido de cuidar, não é que nos faz. Então, o Espírito Santo, ele tem ciúme também de nós, para não deixar nós se envolvermos com este mundo, porque quantas pessoas estão presas na idolatria? Presos na idolatria. Outra hora disseram assim: eu sou filho de Deus. Outra hora comeram pão, beberam vinho. Outra hora sentaram nos conjuntos e diziam: eu sou filho de Deus. E dizia para outro semelhante a ele: tu é filho do diabo. E agora? Será que o camarada aceita também ser chamado filho do diabo? Tão desviado, irmão. Então o Espírito Santo, o zelo dele, o cuidado que ele tem por nós, é para não deixar este mundo mau e cruel nos tomar dele. Está certo? Então presta bem atenção, que o Senhor de Deus é o zelo santo, o desejo de proteger, que é o mesmo do Pai. O ciúme que o pai tem dos filhos é de proteger. O ciúme que o marido deve ter da esposa é no sentido de proteger. Não é comparando com um objeto, não. Porque eu poderia fazer aqui comparação de dizer assim: eu tenho ciúme do meu carro. Não, é diferente. É muito diferente. O ciúme de coisas materiais para algo que nós temos um vínculo. No caso do Espírito Santo, irmãos, nós temos vínculo com Ele. Aleluia. Nós precisamos o quê? Ver que o desejo do Espírito Santo é nos purificar. É por isso que Ele precisa de nós. Filhinho. A palavra é assim: filhinho. Não pequeis.
Filhinho, eu faço isso. Filhinho, sempre está entendendo a palavra medo. A palavra, ó filho, você sabe que eu vou lhe dar no meio. Eu vou lhe aceitar, sabe por quê? Porque você desobedeceu. Papai fazia isso com os filhos desse jeito. E aceitar os filhos, aí não chegava e tinha vara não. Ele com a vara na mão, ele chegava e dizia assim: você vai por isso mesmo. O meu pai aceitar, e o meu irmão mais velho, 10 anos mais que ele. E o pai foi para o culto. O pai disse: você não sai de casa hoje, você vai com a sua mãe e os mais velhos. Quando o papai chegou, a mãe não tinha sabedoria. Era terrível. A maneira da minha mãe era terrível. Eu discordava e ainda discordo se ela tivesse aí para mim. Mas por quê? Porque ela não tinha sabedoria. O papai chegava quente, cansado, já afastado, assim, você está entendendo? Na hora que o papai estava pé na porta, e assim, deixou só nós e foi para casa da namorada. Foi mesmo, meu Deus, tá? Cadê ele? Tá, ninguém tá. Aí ela falou: levanta, você vai pegar agora. Mas por que você desobedeceu? Sim. Aí dizendo: eu tenho ciúme de ti que tu não vai namorar, não. Eu tenho macho para mim, não. De jeito nenhum. Do jeito que eu saí da casa do meu pai e tirei a tua mãe da casa do pai dela, também tu vai tirar e acabar a história. Olha como é que era a criação dele. Era muito diferente de hoje. Aí o Espírito Santo, irmão, é conselho. O ciúme que ele tem de nós é conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele quer exclusividade de nós. Quem quer que o Espírito Santo deseje de você esta palavra? Exclusividade. Uma coisa linda, coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós admitimos isso. Louvado seja o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos abrir nossas Bíblias, está certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes. Ou melhor, Cantares. Cantares, capítulo 8, verso 7. Nem 6 ou 7. De Cantares. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Só para você ver o que o amor ele é capaz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Olha aí, ainda que existisse uma proposta do tamanho que houvesse, o amor que eles tinham, e o apóstolo Paulo, aleluia, ele considerou, irmãos, como uma aliança. Ele considerou ali como que fosse da mesma forma de um penhor, de uma aliança, aleluia, que nem a altura, isso é o versículo de número 38 da leitura que a gente leu, verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E eu vejo dizendo: quem tem o Espírito Santo aqui? O Espírito de Cristo, ele agora está em nós, e ele não quer nos separar de nada, ou ele não quer que nada venha nos separar dele e do seu amor. Então o amor de Cristo é que faz. Pai, um pouquinho. O amor de Cristo em Cristo, no Espírito Santo em nós. Aí ele diz: Pai, um pouco de paciência. Eu vou convencer ele. Eu vou
Ele é quem convence. Mas alguém bateu a porta para ele. Jesus lá, né, na manifestação, depois da ressurreição, estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Cearei com ele comigo. Aleluia. Aí quando ele escreve as cartas, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então presta atenção, que o Espírito Santo fala com você, lhe repreender, seja sensível, louvado seja o nome do Senhor. Não resposta, não se faça de surdo, ou que seja de uma mente adormecida. Não, na hora que, olha, o Espírito Santo falou com você, muito obrigado, Pai Senhor. Muito obrigado porque tu me ama. Muito obrigado porque tu falaste comigo. Aleluia. Seja acordado, seja dormindo, seja de dia, seja na madrugada. O Espírito Santo falou com você, atenda. Aleluia. Para que você tenha vida e vida completa na eternidade. Louvado seja Deus. Deus em Cristo abençoe cada um dos nossos irmãos, pois o Espírito que nós vamos fechar melhor a leitura. O versículo Efésios, abre aí na sua Bíblia. Abre aí em Efésios, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios, 2 versículos. Primeiro, verso 13 e 14. Para você entender melhor quem está em você. Quem está em você? Vamos. Verso de número 13, 13, 14, em também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Foste o quê? Foste o quê, irmãos? Selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. O verso 14, no qual é o período da nossa. Olha, quando eu estava lendo aqui, irmãos, fechando o estudo, aí eu disse: que coisa linda. A gente está fazendo um casamento, aí pergunta para os dois: o que vocês trouxeram até a mim como prova do amor de vocês? Aí alguém pega as alianças, chega e mostra. Eu tenho que como tenho as alianças. Aí eu lembro do sacrifício de Cristo. O penhor foi o quê? A morte de Cristo, o sangue de Cristo, a ressurreição de Cristo. Aleluia. Então quem tem o Espírito Santo, ele tem a marca da salvação. Ele só não tem a salvação se ele não quiser. Mas se ele quiser, ele fica registrado no céu e vai ser naquele grande dia. Aleluia. As promessas que o Senhor Jesus falou e dá a você esta promessa que você não deve abrir mão. Você deve zelar, cuidar e dizer: eu não abro mão do jeito que eu não abro mão da minha vida conjugal. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aquele louvor, vamos louvar em nome do Senhor. Nós resgatados fomos por quem te salvar, em Cristo livre estamos. Em Cristo livre estamos, na luta das verdades, resgatados, aleluia.
vamos só fazer, irmãos, para que nós possamos agradar ao Espírito de Deus. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Quando tiver necessidade amanhã, e a Fuquilha, foi dividido entre dois, que a pastora Loca querendo que eu fosse, amanhã para lá. Eu disse, rapaz, eu prometi ao pastor Dedé, antes de prometer a você, eu fiz a promessa ao pastor Dedé que ia participar da ceia lá, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo. Quem precisa de oração? Eu e a minha casa, glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, amado Senhor, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, as palavras dos Pai que Tu nos enviaste através do Teu Espírito eterno. Quero eu ser morada, Deus Pai, e dentro do Teu Espírito, quando vida eu estiver aqui na terra. Quero ser instrumento e vaso, ó Deus, que possa trazer edificação à Tua igreja, que as Tuas palavras desta noite, Deus Pai, Senhor, fica escrita na tábua do coração de cada um dos Teus filhos. Cada um possa ter, ó Pai, o zelo pelo Teu Espírito Santo, pois a casa, a morada, é o corpo de cada um, ó Pai, a vida de cada um. Jeová, cancela, Pai eterno, qualquer maldade, qualquer atitude da parte, Pai, do inimigo das nossas almas, e o Teu povo possa permanecer de pé, aleluia, certo da vitória, Deus Pai, que nada pode nos separar do Teu amor. Continua guardando e protegendo, dando a noite de paz e uma manhã de alegria a cada um, Deus Pai. Tudo que nós te pedimos já, te agradecemos, Deus viva, é na pessoa do Teu Filho Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem vai morar no céu, diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. E não deixe passar.